Nem tudo neste mundo satisfaz o coração. E isso não é por acaso. A Bíblia nos lembra que a nossa esperança está em Deus e não nas circunstâncias. Em Romanos 12:12, encontramos um chamado para viver com fé, perseverança e oração. Hoje, o presbítero Lídio, da Igreja Presbiteriana Independente Jardim das Oliveiras, em Araraquara, vem compartilhar uma palavra mais que especial. Que esta mensagem fortaleça a sua caminhada. Boa noite de novo. Só mudei de lugar. Muito bom, uma alegria poder estar aqui. Você está alegre por estar aqui? Que bom, que bom. Hoje eu acordei e veio aquele verso na minha cabeça: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí eu cheguei aqui, o Marquinho usou qual texto de base para o estudo de hoje cedo? Alegrei-me, me disseram, vamos à casa do Senhor. Até coloquei a foto lá no grupo da igreja, né? Meus irmãos, como é precioso quando a gente decide estar na casa do Senhor. Como é precioso. E que possa haver essa alegria constante, esse prazer constante a gente poder estar aqui, porque existe algo, eu vou usar um termo humano, né, mas algo mágico, quando o povo de Deus se reúne para adorar o Senhor. É diferente. É diferente quando eu estou sozinho e diferente quando a gente está com todo mundo. A gente está aqui em cima, às vezes, vendo as pessoas cantando, louvando ao Senhor. É gostoso essa sensação da gente estar junto. E porque a gente está treinando aqui para a gente ir para o céu, porque lá no céu vai ter todo o povo de Deus, de todas as épocas, adorando e cantando, louvando ao Senhor. Nós estamos só ensaiando aqui. Mas vamos ensaiar bem. Que nós possamos, os maridos, os homens, possam animar as suas esposas, seus filhos, que possam puxar a fila, né, de alegria, de prazer. Hoje é o domingo, hoje eu vou estar na casa do Senhor, que seja um tempo de alegria, que as esposas animem o marido, os filhos, porque quando os filhos crescerem, eles vão ter prazer de estar na casa do Senhor. Que Deus nos ajude a termos essa alegria, porque aqui acontece tanta coisa em 1h30, em 1h30 acontece tanta coisa, isso é bom demais. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos 12:12. Nós vamos meditar hoje nesse verso. E eu queria colocar como tema desse sermão: quando olhamos para Jesus, entendemos que não somos desse mundo. Quando olhamos para Jesus, entendemos que não somos desse mundo. E a palavra de Deus diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Vou repetir: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Meus irmãos, minhas irmãs, o livro de Romanos, ele traz uma profunda riqueza teológica. E nele, Paulo, ele elabora com maestria as doutrinas fundamentais do cristianismo. Vale a pena estudarmos o livro de Romanos várias vezes, porque nesse livro nós aprendemos os fundamentos da nossa fé e aprendemos como ser cristão na prática. Nos 11 primeiros capítulos de Romanos, ele trabalha essa teoria, essa compreensão do que é o cristianismo, ele mostra as doutrinas. Em 11 capítulos, você pode entender como que é ser cristão. E do 12 em diante, ele mostra como praticar tudo aquilo que ele ensinou na teoria. E talvez esse seja o grande problema dos cristãos hoje em dia, seja realmente traduzir a teoria em prática.
Não é assim? Muitas vezes nós conhecemos, nós lemos, nós ouvimos várias vezes a mesma coisa, o mesmo texto, mas muitas vezes a gente tem dificuldade com isso na prática. Mas Paulo nos dá essa oportunidade da gente estudar isso, e ele mostra que é possível nós sermos normais no padrão de Jesus. Não é isso que a gente tem visto aqui? Normais segundo o padrão de Jesus. Paulo escreveu essa carta cerca do ano 57 depois de Cristo, e provavelmente ele estava na cidade de Corinto, e ele escreveu ali para os cristãos que viviam em Roma, que era a capital do Império Romano. E os cristãos ali naquele momento eram uma minoria religiosa. Eles não tinham sequer reconhecimento oficial ali. Eles costumavam se reunir nas casas, eles não se reuniam em templos ainda. Eles eram socialmente vulneráveis. Frequentemente, eles eram confundidos também com seitas perigosas e subversivas. Eles eram confundidos e por isso eles eram discriminados. Havia um preconceito em relação aos cristãos. E eles enfrentavam ali pressão social por não cultuarem deuses romanos. Os romanos queriam obrigar as pessoas a servirem os deuses deles, e os cristãos se recusavam, porque eles sabiam quem era o Deus Todo-Poderoso. Mas eles também passavam por conflitos familiares, porque algumas pessoas iam se convertendo ao cristianismo, mas o pai não se convertia, o pai expulsava o filho de casa, porque ele se converteu ao cristianismo. Então começou a ter muitos conflitos também familiares, conflitos econômicos, insegurança política, insegurança religiosa. Então, como a gente vê aqui, não era vida fácil ser cristão ali no começo. Não era nada fácil. Não era como hoje aqui para nós. Em alguns países não é nada fácil. Continua uma perseguição. Mas no Brasil, você fala que é evangélico, é bonito, né? É bonito. A palavra tribulação, no texto que a gente leu, a palavra thlipsis, descreve uma pressão constante, como alguém sendo comprimido, como alguém sendo pressionado, como alguém sendo esmagado, algo muito real para esses cristãos aqui. Queria te perguntar, você já se sentiu assim alguma vez na vida? Ou várias vezes na vida? Pressionado? Se sentiu em alguns momentos na vida esmagado? Algo te pressionando? Todos nós, não é? E a boa notícia, que ainda nós vamos ter momentos como esse na nossa vida. Glória a Deus! Nós vamos ter momentos como esse ainda na nossa vida. Quem sabe hoje nós temos pessoas aqui se sentindo assim, vivendo grandes tribulações, se sentindo pressionado, se sentindo esmagado, comprimido. E Paulo, aqui no texto, conhecendo essa realidade, ele escreve a carta para aqueles cristãos, para que eles tirassem o seu olhar dessa realidade, para que eles não ficassem focando nessa realidade, nos seus problemas, mas olhassem para Jesus. Quem está com a pulseirinha aí, olhe para Jesus. Alguém perguntou para mim esses dias, você vai usar isso o ano todo? Eu falei, eu vou. Meu irmão, use, porque isso é uma grande oportunidade também para a gente pregar o evangelho, né? Então, Paulo, ele fala para os cristãos, ele quer que os cristãos olhem para Jesus, para deixar claro que somente em Jesus
eles encontrariam uma nova maneira de ver as coisas e, consequentemente, mudariam o seu estilo de vida, mudariam o seu modo de pensar. Olhando para Jesus, muda tudo. É totalmente diferente quando a gente olha para o mundo com a visão humana e quando a gente olha para Jesus. É muita diferença, meus irmãos. Em outras palavras, eles deixariam de viver uma vida normal sob a perspectiva humana. E a normalidade humana, vamos dizer a verdade, é medíocre, não é? Ser normal, hoje em dia, humanamente falando, é algo baixo, é algo medíocre ser normal. Mas nós estamos vendo aqui sobre a normalidade, o que é ser normal segundo Jesus. E glória a Deus, porque Deus tem falado isso para nós aqui. E é possível nós sermos como Jesus. E Paulo deixa claro isso. Ele não escreve a carta não sabendo o que está fazendo, ele confia, ele tem certeza que é possível viver como Jesus. E ele apresenta, a partir do capítulo 12, um estilo de vida de outro mundo. Não é desse mundo aqui, porque esse mundo não entende isso, não aceita isso, mas nós podemos entender isso. Amém? Nós podemos entender isso. Nós que somos filhos de Deus, nós podemos entender. E o mundo, esse mundo, os cristãos têm acesso. Somente os filhos de Deus têm acesso. E nós somos filhos de Deus. Nós cremos no Senhor Jesus, nós entregamos a nossa vida para Jesus. Então nós temos acesso a esse mundo, a esse reino dos céus, a esse reino de Deus. E se alguém que está aqui ainda não entregou a sua vida para Jesus, Deus te trouxe hoje aqui para pegar você. Porque Ele te enxergou. E Ele quer te resgatar, Ele quer te trazer para o reino dEle. Porque o reino dEle é infinitamente melhor do que esse reino que nós vivemos aqui. Mas antes de entrar no verso 12, do capítulo 12, eu quero ressaltar o que Paulo falou nos 11 primeiros versos. Vocês conhecem esse texto. Mas eu queria que você pegasse esse texto e já tivesse se perguntando: é possível viver isso? É possível viver isso? Então lá no verso 1 fala: igreja, povo de Deus, ofereça o seu corpo, seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o culto racional. Você crê que é possível viver isso? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? É possível? É possível. É possível. E você sabe que é possível. Sabe por que você sabe que é possível? Porque você já experimentou isso na sua vida. Amém? Você já experimentou isso na sua vida. É possível, no verso 2 fala: não se amoldem ao padrão desse mundo. Não entra nesse esquema desse mundo. Não pense como o mundo. É possível. Sim, é possível. Olha o que fala também no verso 2. Transformem-se pela renovação da nossa mente, da vossa mente. É possível a gente ter uma mente diferente da mente popular? É possível? A Bíblia fala da gente ter a mente de quem? De Cristo. A mente de Cristo. É possível? Glória a Deus. Ó, meus irmãos, olha só o que vocês estão respondendo, hein? O negócio é sério. Olha só no verso 3. Não pense sobre vocês mesmos além do que deve pensar. Pensem moderadamente. Hoje a gente vive num mundo onde as pessoas pensam além. Ele ou pensa que ele é demais, ou tem pessoas que têm complexo de inferioridade que acham que eles pensam de menos sobre si mesmo. Mas a palavra de Deus fala para a gente ter equilíbrio. Quando a gente olha para Jesus, a gente nos vê como Jesus nos vê. Amém? Entende isso? Olha o verso 5. Vocês formam um só corpo, nós estamos ligados uns nos outros. É possível a gente experimentar isso? Ser o corpo de Cristo?
estarmos ligados uns nos outros, porque o que o mundo prega é cada um para si. Você só está com o outro, você anda com o outro, se você tiver alguma vantagem, não é assim? Mas o cristão não. Ele é ligado ao outro para abençoar o outro. Ele é ligado ao outro para animar o outro, para orar pelo outro. Glória a Deus por isso. É possível então viver isso? Sim? No verso de 6 a 8, todos vocês têm dons espirituais. Glória a Deus! Nós temos dons espirituais. Dons de quem? Do próprio Deus, coisa do Espírito Santo. Ele presenteou isso. Mas para que ele presenteou? Para a gente guardar embaixo da cama? Por que Deus te deu coisas dele para você? Capacidades dele para você? A Bíblia fala para edificar o corpo de Cristo, para edificar a igreja. Principalmente, usar os nossos dons para edificar a igreja. Você ama essa igreja? Você tem consciência que Deus te trouxe para cá? Ou você caiu aqui de paraquedas? Foi um acidente que você está aqui. Meu irmão, você está aqui porque Deus te colocou aqui, amém? E o Senhor te deu dons. Não esconda os seus dons, porque Ele deu esse dom para você abençoar a igreja. E se você negar isso, você está deixando de abençoar pessoas. Isso é pecado. Isso é pecado. Você ama essa igreja? Você quer ver essa igreja crescendo? Então você faz parte disso. Que possa haver um grande movimento aqui na nossa igreja, um movimento aqui onde as pessoas queiram servir, queiram abençoar, queiram perceber o outro, queiram dar passos até o outro. Isso vai trazer mais alegria. E um fruto do Espírito Santo é justamente a alegria. Mas olha o que fala no verso 9. Tenham amor sincero. Amor sincero. É possível ter esse nível de amor sincero? Sim? Com todo mundo? É possível? Não só com aquela pessoa que você ama ali, que está pertinho de você. É possível ter amor sincero? É possível. Olha o que fala aqui também, que interessante, no verso 9. Odeiem o que é mal. O mal bate na nossa porta todo dia, não bate? E você sabe, eu sei o que é bom e o que é mal, não é assim? Então o texto está falando, odeie, quando o mal bater na sua porta, odeie ele. Você não vai entrar aqui não, meu filho, você não vai entrar aqui hoje. Que você possa odiar o mal que bate na sua porta. Aí ele continua, apegue-se ao que é bom, porque não existe só o mal, não é só o mal que bate na nossa porta, mas também bate na nossa porta aquilo que é bom. Que nós possamos apegar-nos, apegar é aquilo lá, é segurar e não largar mais, né? Aquilo que é bom, é você segurar, se apegar naquilo. Olha o que fala no verso 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Dedicar aos outros. Meus irmãos, vida cristã não é ficar deitado na rede para ver o que acontece. Vida cristã é negação do eu, dá trabalho. O pastor pregou, eu nunca esqueci desse sermão, sobre preguiça, o pecado da preguiça. Porque nós queremos fazer, a nossa carne quer fazer aquilo que é fácil, não é? Mas o Senhor nos convida a fazer aquilo que é difícil, aquilo que não é fácil. Porque quando a gente experimenta isso, nós vamos viver grandes coisas incríveis na nossa vida, quando a gente deixar de ser preguiçoso para as coisas de Deus. Sendo que o Senhor fala para mim e para você, buscai primeiro o reino de Deus. Que a gente não inverta isso. Que a gente não inverta isso.
No verso 10 fala, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês mesmos. Num mundo que ensina o egoísmo, o egocentrismo, fala para a gente honrar o outro, ver o outro e ter o outro como um vaso de honra. Amém? É possível? É possível. Hoje cedo o Ronaldo estava falando sobre a igreja de Éfeso, a carta de Éfeso, que a base é o amor, mas a base do cristianismo é amor. Então nós precisamos, o Carlos leu hoje, volte ao primeiro amor. Hoje o Senhor convida a gente para voltar a esse amor de Deus, experimentar, mas para a gente voltar a ter esse amor, nós precisamos nos arrepender primeiro, nos arrepender da falta de amor, nos arrepender da preguiça, nos arrepender da acomodação que nós temos, muitas vezes. Não basta estar aqui. O Senhor nos convida a participar, e participar intensamente. Sabe por quê? Porque Deus participa intensamente da sua vida. Se não fosse Deus, você nem estaria aqui hoje. Ele participa, ele se interessa por mim e por você. Ele participa, e a nossa resposta a ele deve ser uma resposta de amor também, de querer participar desse negócio de ser cristão, dessa coisa boa que é ser cristão. No verso 11, nunca falte o zelo. No verso 11 ainda, sejam fervorosos no espírito, o fervor, sirvam ao Senhor. Tudo isso que eu falei aqui é possível, meus irmãos? Então eu queria perguntar uma coisa para você. Por que que a gente escolhe o contrário? Por que que a gente escolhe o contrário? Por que que muitas vezes a gente vive o contrário? Por que que muitas vezes a gente se acostuma com o contrário disso aqui que a gente leu, que você concordou que é possível? Por quê? Não responda para mim, responda para você. Mas eu só sei que Deus, Ele quer mexer com a gente hoje. O nosso Jesus, Ele gosta de nos provocar. Ele gosta. Ele gosta de fazer a gente pensar. Ele gosta de fazer a gente refletir. E isso é maravilhoso, porque Ele ama a gente. Ele quer colocar a gente no lugar que a gente deve estar. E o lugar que a gente deve estar, andando com Jesus, na normalidade com Jesus. E eu repito, eu e você já vivemos isso. A gente já fez isso. A gente sabe que é bom, não é? Então que a gente possa escolher a melhor parte. Como Maria, escolhemos a melhor parte. Agora vamos para Romanos 12. Mas acho que eu não vou demorar agora o resto, o tanto que eu demorei na introdução. Alegrem-se na esperança. Alegrem-se na esperança. As tribulações constantes tentam fazer com que a gente perca a esperança, não é assim? Quantas vezes eu e você fomos tentados a perder a esperança em alguma situação da nossa vida, não é verdade? É a realidade. E aqueles cristãos em Roma, eles tinham aqueles motivos todos que eu citei no início para se sentirem desanimados. Se eles olhassem para aquela situação com um olhar humano, lógico que eles iam desanimar. Lógico. Mas vamos pensar um pouquinho aqui. Eu queria que você pensasse o que tenta te tirar a esperança hoje. O que tenta nos desanimar na nossa vida? Pensa nisso. Nos desanimar. Eu coloquei algumas coisas aqui. Fiz uma listinha aqui. Muitas vezes nós temos sonhos frustrados. Isso pode desanimar a gente, trazer desesperança.
Eu me lembrei de um salmo onde o salmista questiona a Deus: Deus, olha lá, o cara não está nem aí com você, o cara lá é um safado sem vergonha, é corrupto, é malandro, e dá tudo certo para ele. Será? Será que dá tudo certo para ele? Porque o sucesso aqui na terra, para Deus não vale nada. Certo? Não vale nada. O sucesso para Deus é estar na presença dele. Mas muitas pessoas ficam olhando para o outro e desanimam. Alguns perdem a fé quando perdemos alguém precioso ou algo precioso. Isso também pode trazer desânimo. Quando nós lidamos com doenças inesperadas que nos limitam. Você não esperava que ia acontecer isso com você? Esperava, Cotrim? Não esperava. Governos corruptos, injustos, crises financeiras, crises emocionais. Nós vivemos tempos de pessoas, muitas pessoas com crises emocionais, crises espirituais, crises nos relacionamentos, ansiedade, pressão para negarmos a Cristo, pecado, negativismo. Nós poderíamos citar outras coisas aqui, mas pense naquilo que é para você, naquilo que tenta tirar a sua esperança. E Paulo chega e nos fala, diante disso, diante dessa foto que você tirou da sua realidade. Olhe para Jesus, meu irmão. Olhe para Jesus, minha irmã. Você está numa dimensão maior e melhor. Olha para Jesus. Você pode ver as coisas de outra forma. Você pode olhar a sua tribulação com o olhar de Jesus. Jesus, quando via um grande problema, ele via como uma possibilidade de cura, de mudança, de transformação. Você acha na Bíblia Jesus em algum momento desanimado, perdendo a esperança? Olhe para Jesus. Você pode usar tudo isso para a glória do Senhor, para ver a glória do Senhor na sua vida. A glória de Deus na sua história. Eu quero que você pense nisso. Você vê a glória de Deus na sua história, não é na história do outro. É na sua vida, vendo a glória do Senhor. Você crê nisso? Você crê que é possível isso? Amém. Há esperança. E essa esperança tem um nome, Jesus. E a esperança cristã não é um otimismo humano. O otimismo humano passa, não passa? Mas a certeza que nós pertencemos ao reino dos céus e que logo estaremos com Ele na eternidade. Glória a Deus. Amém? Por isso que nós cantamos aqui, Ele virá. Ele virá. E é isso que a gente tem que desejar. E, meus irmãos, tudo que a gente passar aqui não vale nada perto do que é o céu. Que nós possamos nos desapegar desse mundo. Nós estamos muito apegados a esse mundo. Isso faz mal. Na medida certa. Olhando para Jesus, nós vamos encontrar a medida certa. Quantas pessoas pedem para Deus, Senhor, me dá um emprego, Senhor, me dá um trabalho, Senhor. Depois que Deus dá o trabalho, não vem mais na igreja. Quantas pessoas, depois que recebem uma bênção,
não buscam mais a Deus. Mas enquanto nós estamos aqui, nós precisamos nos apropriar das verdades de Jesus para a nossa vida. E eu quero dizer, a grande verdade, uma das grandes verdades bíblicas, o nome de Jesus, Emanuel. O que significa? Deus conosco. Haja o que houver, esse Jesus está comigo e está com você. Amém? Deus conosco. Ele não tira férias de mim e nem férias de você. Glória a Deus por isso. Que alegria, né? Que alegria a gente saber. Isso traz esperança para a gente, sim ou não? O que isso significa para você, meu irmão? Minha irmã, saber que Deus é com você. O Deus conosco, que Ele está com você. Faz sentido para você? Faz sentido? Então essa presença precisa ser percebida por nós. Olhemos para Jesus. A alegria não nasce das circunstâncias, mas da confiança no agir soberano de Deus através de Jesus. Então a nossa alegria não vem de uma conquista humana. É uma alegria que passa. Mas a alegria da certeza da presença de Deus na nossa vida, ninguém pode tirar de mim. Ninguém pode tirar. Ninguém vai tirar essa alegria. Alegria da eternidade. Ninguém pode tirar isso de mim. Ninguém vai tirar. Alegre-se na esperança. Amém? Segunda coisa que fala o verso, sejam pacientes na tribulação. Tem pessoas que são impacientes aqui? Mas olha só, pacientes, a palavra hipomoné, significa permanecer firme, resistir sem desistir. Vou repetir, paciente aqui nesse texto, significa permanecer firme, resistir sem desistir. Você tem tribulação? Eu tenho. Você tem. Você tem sido paciente ou tem desistido? O que tenta fazer você desistir? Qual é a sua pressão? Qual é o seu pecado? Às vezes é o pecado que faz a gente desistir. A palavra de Jesus para nós, não importa o que seja, permaneça firme. Amém? Permaneça firme. Essa é a palavra do Senhor para mim e para você hoje. Quantos têm desistido de olhar para Jesus e olham a vida humana e encontram desânimo? Mas Deus tem plano para nós. A tribulação que nós vivemos está dentro do propósito de Deus. O propósito de Deus é soberano. Não desista de ser e de fazer aquilo que Deus deseja para você. Não desista. Olhando para Jesus, Ele vai te dizer claramente o que Ele quer para você. Não desista. Às vezes é uma coisa difícil, você vai ter que mudar um hábito, você vai ter que mudar, se doar, você vai ter que abrir mão do seu eu, porque ser cristão é negar a si mesmo. Mas não desista. Deus nunca prometeu ausência de sofrimento para os seus filhos, como algumas igrejas pregam por aí. Pare de sofrer. Placa na frente da igreja. Pare de sofrer. Que mentira! Isso é diabólico. Deus nunca prometeu da gente não sofrer. Por isso, olhando para Jesus, nós podemos ver a nossa tribulação como bênção. O Senhor quer que você veja o seu momento de tribulação como uma bênção na sua vida. Essa tribulação não vai te separar do amor de Deus. Não vai.
A tribulação não é sinal de abandono de Deus, mas parte do nosso caminho como cristão. Eu queria ler com você Romanos 8, a partir do verso 17. Que texto maravilhoso, meu irmão, minha irmã. Romanos 8, 17. Vou ver se o Esdras vai pôr aí para nós. Oito, 17. Então vamos lá. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Amém. Considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois a criação foi submetida à inutilidade não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será liberta da escravidão que conduz à decadência, para receber a mesma gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme em conjunto, como se sofresse dores de parto até agora. Agora, não somente isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Nessa esperança fomos salvos. Contudo, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera por aquilo que está vendo, entretanto, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o nosso coração conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu e mais, que ressuscitou. Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daqueles que nos amou. Aleluia! Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Oh, meu Deus do céu! Que texto, que palavra para o Senhor, do Senhor para as nossas vidas. Nada pode nos separar do amor de Deus. E para encerrar, meus irmãos, perseverem na oração. Como que a gente vai querer olhar para Jesus? Como que a gente vai querer ser normal, segundo o padrão de Jesus, se a gente não conversa com Ele? E o verbo aqui indica oração contínua e persistente, não ocasional, não de vez em quando.
O cristão vive sustentado por Deus, não pela sua autossuficiência. Que nós possamos orar sem cessar, para que a gente possa experimentar coisas incríveis do Senhor. Então, terminando, que nós possamos olhar para Jesus e enxergar que nós não somos desse mundo, que nós somos cidadãos do reino dos céus. O mundo valoriza resultados imediatos, valoriza a autossuficiência. Aí eu posso, eu sou bom. O mundo rejeita sofrimento, minimiza a fé. Mas Romanos 12:12 propõe um estilo de vida contracultural. Esperança em vez de desesperança. Perseverança em vez de desistência. Oração persistente com corações prostrados em vez de autossuficiência. E na igreja? Esse versículo não é somente individual. Igreja deve ser espaço de encorajamento, de apoio em tempos difíceis, de viver uma vida constante de oração. Que Deus nos ajude a nós olharmos para Jesus, para que a gente possa desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para nós. Eu queria convidar você que vive momentos de grande tribulação na sua vida, que você ficasse de pé nesse momento. Se você está vivendo um momento de tribulação na sua vida, você ficasse de pé onde você está. Eu queria pedir que os irmãos que estão perto desses irmãos chegassem perto deles e impusessem as mãos. Todos os irmãos que estão sentados imponham as mãos sobre a pessoa que está próxima. Levanta e põe a mão sobre a pessoa que levantou aí, que está vivendo uma tribulação. Que nós possamos orar com fé nesse momento, crendo no poder do Senhor. Pai, nós estamos aqui, Senhor, com o Teu povo. Nós Te louvamos, Senhor, Te adoramos pelas Tuas verdades ditas aqui nessa noite. E nós queremos agora, Pai, experimentar isso que o Senhor nos falou. Nós queremos dizer, Pai, como Teu povo, nós cremos no Teu poder, nós cremos no Teu amor, nós cremos nessa verdade que o Senhor é o Deus conosco, que o Senhor nos olha, que o Senhor vem ao nosso encontro. E eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor esteja tocando em cada vida aqui agora, e principalmente na vida dessas pessoas que se levantaram, que estão vivendo grandes tribulações na sua vida. Eu peço em nome de Jesus agora, que o Senhor derrame cura sobre essas vidas. E quando eu peço cura, Pai, eu sei que o Senhor pode curar fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Mas, Pai, principalmente que essas vidas se apropriem dessa Tua companhia sobre as suas vidas. Porque a Tua presença é curadora, a Tua presença é restauradora, a Tua presença traz verdadeira alegria, a Tua presença nos mostra os caminhos. Derrama o Teu poder sobre essas vidas em nome de Jesus. Eu clamo junto com a Tua igreja. Nós estamos aqui com as mãos erguidas, com as mãos levantadas. E nós pedimos, Pai, que o Senhor nos dê a autoridade que o Senhor deu para aqueles 12 discípulos lá no início, de expulsar demônios, de curar, de fazer milagres. Eu clamo a Ti pelo Teu milagre aqui nessas vidas, em nome de Jesus. Que o Senhor possa tocar nessas vidas com o Teu poder, em nome de Jesus. Que o Senhor possa inundar esse lugar com a Tua presença, em nome de Jesus. Que o Senhor possa tirar, Senhor, tudo aquilo que não é Teu, tudo aquilo que é do diabo, tudo aquilo que é mal das nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Abraça, Senhor, abraça essas vidas,
agora. Que todos aqui se sintam abraçados por essa tua presença maravilhosa, Pai. Deus, que a gente saia daqui outra pessoa. E, Pai, nos dê condições da gente transformar em prática tudo aquilo que o Senhor tem falado, tudo aquilo que o Senhor tem ensinado. Que possa haver um despertamento nessa igreja. Que possa haver avivamento nessa igreja. Que possa haver quebrantamento nessa igreja. Que possa haver uma alegria vibrante no Teu Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. E nós Te rendemos glórias aqui agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que essa palavra continue falando ao seu coração ao longo da semana. Permaneça firme na esperança, paciente nas tribulações e constante na oração. Que o Senhor renove a sua fé, fortaleça os seus passos e conduza a sua vida segundo a sua vontade. Deus abençoe a sua vida.